Donald Trump vai falar à nação nesta terça-feira. O mundo estará de olho no tradicional discurso do Estado da União, diretamente do Congresso americano. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber, que traz os detalhes. A noite pode ser marcada por críticas pontuais à Suprema Corte e boicote de parlamentares democratas. Vamos então dar boa tarde ao Ivan Kleber, que já está aqui conosco no telão. Ivan Kleber, seja muito bem-vindo ao Jornal da OAS, segunda edição. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha nesta terça-feira. Isso mesmo, hoje é o dia que o presidente vai ao Congresso, faz um discurso, ele faz um pronunciamento, ele inclusive traz ali pontos importantes da sua administração, e é muito provável que Donald Trump faça isso, que ele defenda aí o primeiro ano da sua administração, algumas ações, algumas medidas, como você bem disse, talvez algumas críticas à Suprema Corte, e também passe um roteiro do que será a sua administração neste ano de 2026. Lembrando que no ano passado, inclusive até o Brasil foi citado em um determinado momento desse discurso. Nós estávamos fazendo a transmissão, inclusive, na Oeste, e repetiremos a dose nesta noite, a partir das 9h30, eu, Ana Paula Henkel, Carlo Cauti, convidados. Enfim, nós estaremos fazendo esta tradução do presidente Trump e as análises dos discursos, e fica a dúvida, será que ele vai citar o Brasil de novo? No ano passado foi citado no contexto das tarifas, e é justamente esse um dos pontos que ele deve trazer para este discurso de hoje, justamente por conta da decisão da Suprema Corte da semana passada, que retirou alguns pontos ali relacionados a uma decisão dele do ano passado. Contudo, a própria Suprema Corte deixou ali a seção 301, velha conhecida aí no Brasil, entre outras ações que ele pode tomar. Então, o presidente vai ao Congresso, fará esse pronunciamento extremamente importante, a nação para acompanhar, não é? E você falou do boicote de alguns democratas. Bom, aí fica feio para o Partido Democrata, fica feio para os democratas que o fizerem, porque esse dia de hoje especial é um dia de união. Republicanos e democratas vão acompanhar o presidente, não é porque é o Trump, seja quem for o presidente dos Estados Unidos a partir de 28, essa tradição continua, do mesmo jeito que ela vem há muito tempo. Então, é um momento de união. Os juízes da Suprema Corte também devem estar presentes, enfim, toda a administração Trump e alguns convidados. Especula-se que a viúva do Charlie Kirk, a Erika Kirk, também fará parte desse discurso, e em alguns momentos ali o presidente Trump também pode dar uma indicação de qual será a política dos Estados Unidos nas próximas semanas para o Irã, uma vez que a pressão militar, pelo menos a logística militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, estão aumentando consideravelmente nos últimos dias, e a gente pode ter ali algumas pistas, algumas indicações do que ele pretende fazer no Oriente Médio. Então, eu reforço aqui o convite a toda a nossa audiência. Hoje, a partir das 9h30 da noite, faremos a melhor transmissão possível aqui para a nossa audiência desse importantíssimo discurso do presidente americano. Geisiane. Expectativa grande para a América Latina como um todo, né? Tendo em vista o caso da Venezuela, tendo em vista as ações ali de Javier Milei em parceria com o Donald Trump, tendo em vista também que o Brasil soltou a mão do Irã, né? O Lula foi claríssimo, disse que não está se importando muito com as ações, embora o tempo todo esteja andando com um bloco do lado de lá, o bloco ditatorial. Ivan Kleber, eu trago aqui à tela os nossos analistas políticos. Serrão, estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta, Serrão. Ivan Kleber, grande lorde, esse discurso do Estado da União é um dos pontos mais importantes do modelo presidencialista norte-americano, que ele respeita que aquilo lá é uma federação, né? Então, o presidente da República fala em nome da União, mas sempre respeitando a federação e indicando o que ele vai fazer para manter aquele país unido. Isso aí é um negócio genial. Se a gente fosse ter algo parecido aqui no Brasil, ia ser o discurso do Estado da esculhambação, que aqui o federalismo é uma piada e não funciona com toda a força comandada em Brasília, cada vez mais Brasília e menos Brasil. Qual é a grande perspectiva desse discurso de Trump para essa noite? Qual é a grande novidade que ele vai anunciar para manter o Estado
do ponto de vista da União Nacional dos Estados Unidos, unido. Olá, Serrão, sempre uma alegria estar aqui com você na Oeste. Olha só, são 2 pontos. Ele deve abordar a questão da economia. Nós estamos em ano de eleição, nós temos eleição para o Congresso, não é, em novembro deste ano, então muito provavelmente o presidente Trump ele faça um discurso voltado para a economia, que ele possa trazer aí pontos relacionados à economia e tentando também motivar aí os investidores, enfim, e defender o legado do seu primeiro mandato na questão da economia. O segundo ponto que ele deve bater muito forte, que é uma promessa de campanha também, é o combate à imigração ilegal. Nesse sentido, além da imigração ilegal, ele também deve anunciar ali medidas referentes ao combate ao narcotráfico. Melhor dizendo, ele vai fazer um resumo das medidas que foram tomadas, né, essa questão das embarcações que foram interceptadas ali no Caribe. Inclusive ontem, mais uma dessas embarcações utilizada pelos narcotraficantes foi neutralizada. A gente teve a captura de Nicolás Maduro, que provavelmente será tema aí do discurso dele, bem como também agora esta operação que aconteceu no México, que levou à eliminação de um dos principais líderes dos cartéis mexicanos. Então, Serrão, eu gostei muito de você trazer a institucionalidade desse discurso, porque ao mesmo tempo que o presidente americano tem a oportunidade de fazer uma defesa do seu governo, é como se fosse uma prestação de contas para o Congresso, que é a Casa do Povo, e também para a população que estará acompanhando pela televisão. É um momento em que o presidente vai ao lar, né, das pessoas para prestar contas, dar um norte para a nação e também defender o seu legado. Isso realmente é muito interessante. Eu acredito que a gente não tenha, no momento, nada similar no Brasil. Enfim, a gente tem a Janja na Coreia do Sul, Serrão. Acho que isso já fala tudo, né? Eu devolvo para a Geisiane. Olha só, Ivan Kleber, eu trago novamente aqui os nossos analistas à tela e passo a palavra a Fabi Barroso. Fabi, sua pergunta ao Ivan Kleber. Vou lembrar o CAUT, né? A gente precisa trabalhar muito, que a gente tem muito imposto para pagar, os luxos da Janja, não é mesmo, Ivan? Ivan, e realmente a gente fica até, assim, comovido. Eu queria ter esse nível de institucionalidade no Brasil, né, onde ministros da Suprema Corte fossem, né, assim, e ficassem sentadinhos, sem dar entrevista, assim, quase se mexer, não esboça nenhuma reação. Gostaria muito no Brasil chegar nesse ponto. Eu queria saber de você, porque a gente está vendo a política externa ainda muito mexida e é um fato determinante para o sucesso do Trump, as eleições que você mencionou aí em novembro, mas é possível que ele bata, de alguma maneira, naquela decisão da Suprema Corte em relação às tarifas e que ele assine essas ordens executivas em relação ou imigração ou combate ainda do narcotráfico, que ele tem falado tanto? Qual a expectativa em relação a isso? Olá, doutora Fabiana, sempre uma alegria também estar aqui com você. 2 pontos que eu acredito que ele possa fazer. Em relação à Suprema Corte, ele vai trazer o ponto de vista dele ali, porque ele não concorda com a decisão da Suprema Corte, mas, por outro lado, ele terá a oportunidade de explicar à população americana por que as tarifas, do ponto de vista dos Estados Unidos, são importantes e quais os mecanismos que ele tem ali para usar, né, justamente para aplicar tarifas nos países. A mais conhecida do público brasileiro, a seção 301, inclusive nisso a gente saiu em primeiro. O Brasil já está sob a seção 301, né? Essa investigação está em andamento. Eu acredito que a gente tem um relatório dela ali por abril, maio agora, né, deste ano, e em base a esse relatório pode ser que ele aplique sanções e tarifas, enfim, ao Brasil. Isso a gente precisa aguardar, quase que a gente não tem aí documentos vazados sobre isso, né? E sobre a questão do narcotráfico também, é interessante porque ele vai reunir alguns líderes da América Latina, inclusive Milei, Bukele. A gente anunciou aqui na Revista Oeste já há alguns dias, eu estou vendo algumas mídias no Brasil repercutindo isso como se fosse novidade. Nós adiantamos isso aqui há coisa de uma semana, 10 dias, e nessa reunião que deve acontecer, o assunto é diminuir a influência da China. Mas não me surpreenderia também o combate ao narcotráfico. E é interessante que Lula não foi convidado para esta reunião que deve acontecer nos próximos dias. Então, doutora Fabiana, mais do que qualquer medida agora em relação ao narcotráfico, eu acredito que a gente precisa aguardar a reunião
com esses representantes de vários países da América Latina para a gente ver alguma ação. Agora, devo aqui ressaltar que as ações em relação ao combate ao narcotráfico estão acontecendo, né? Eu mesmo citei uma delas agora há pouco. Vamos ver qual será o posicionamento dos Estados Unidos para diminuir a influência da China na nossa região. Aí a questão bate de frente com medidas que o governo Lula vem tomando, como a questão até mesmo dos vistos, né? Que liberou aí, através de um acordo bilateral, para que brasileiros entrem na China e vice-versa, uma facilidade maior para turistas. Então todas essas ações podem ser levadas em consideração lá na frente, e estamos na expectativa, doutora Fabiana, será que teremos esse encontro entre Lula e Trump no mês que vem, agora de março? Estão dizendo que vai ser no segundo semestre, embora ainda não tenhamos uma data marcada. Vamos ver se nos próximos dias sai alguma coisa nesse sentido. Geisiane, eu devolvo para você. Ivan Kleber, sobre esse encontro com Lula, ele reforça, né, que vai ter o encontro, inclusive disse que levaria a equipe, levaria a Polícia Federal, levaria a equipe econômica, levaria também o ministro da Justiça, praticamente uma ameaça ao Donald Trump e a todos os americanos, né, levando essa equipe para ir para os Estados Unidos. Aliás, não para ir, você está na Inglaterra, mas levando para a América. Ivan Kleber, eu quero te ouvir ainda a respeito disso, porque pelo que você elucidou aqui para nossa audiência, é uma prestação de conta pública, né, de contas públicas ali. Ele vai ao público e presta essa conta, não é um sigilo de 100 anos que nós estamos acostumados a ver aqui na gestão federal atual. E aí a minha pergunta para você, para além dessa diferença, né, de não ter ali uma prestação pública da coisa toda acontecendo para a população brasileira, esse discurso, ele é exibido em rede nacional, param todas as redes e transmitem esse discurso, como acontece aqui no Brasil, né? Só que aqui no Brasil acontece só para fazer propaganda e não para prestar conta. Sim, Geisiane, as emissoras não são obrigadas a fazer a transmissão, obviamente, mas, como acontece em alguns casos no Brasil, né? Mas eu estava acompanhando aqui, todas as principais emissoras dos Estados Unidos irão transmitir, é um dos principais eventos políticos do ano, acredito, olha, não quero exagerar, o 4 de julho é uma comemoração nacional, não entra nessa questão, mas depois das eleições em meio termo nesse ano, o discurso de hoje à noite entra com certeza entre os 3 momentos, mais importantes politicamente falando dos Estados Unidos. Então as emissoras transmitem, as rádios transmitem, depois você tem toda a cobertura, a análise, como que o público recebeu, aí entram em campo os institutos de pesquisa, né, para analisar como que a população recebeu esse discurso. Então é uma maneira do presidente, como eu disse, ir até a casa das pessoas mesmo e explicar como diz mesmo o Estado da União, né? Como estão as coisas nos Estados Unidos. Essa prestação de contas, olha, fiz isso, capturamos o Maduro por causa disso, as tarifas eram necessárias por isso, tornamos a cidade X mais segura, tudo aberto, transparente. E olha que interessante, cabe ao público, Geisiane, decidir se, ok, concordo com as ações, com as palavras do presidente ou não concordo, enfim, ali você tem o debate, as famílias depois do discurso do presidente Trump debatem entre elas, então é tudo muito aberto, muito transparente, como você bem disse, essa questão dos sigilos, enfim, de 100 anos, aquela coisa toda, isso lá nos Estados Unidos é só quando vale mesmo para a questão da segurança nacional. Então, é realmente uma grande oportunidade e eu volto aqui, Geisiane, a convidar as pessoas para acompanhar esse discurso a partir das 9h30, hoje, horário de Brasília, aqui pela Revista Oeste. Façam esse sacrifício por mim, aqui serão 1, 2 horas da manhã, estarei acordado, então conto com a sua audiência. Eu estarei aqui, espero que a audiência também esteja, Geisiane. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.